eu sempre digo que ele traz nas suas entrelinhas, a face da guerra, né? E aí por quê? O Luiz da Cunha, ele foi infeliz nas suas colocações com relação à mulher, porque ele retrata a mulher sempre, a mulher sertaneja, a mulher de Canudos, sempre como bruxa, hedionda, feia, né? Por quê? Porque na guerra, né, dificilmente alguém vai estar lá maquiado, né? Mas vamos lá. Certo? Presta atenção de vocês, o silêncio, porque é um texto bem profundo e ele vai falar, um texto muito forte, certo? Ele vai dizer, uma megera assustadora, bruxa, rebartiva e magra. A única, a velha mais hedionda, talvez desses sertões. A única que levantava a cabeça, espalhando sobre os espectadores, como faúlhas, olhares ameaçadores, nervosa e agitante, ágil apesar da idade, tendo sob as espadas de todo despidas, emaranhados os cabelos brancos e cheios de terra. Rompia em andar sacudido pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta talvez. E essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada havia tempos por um estilhaço de granada, de sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada. A face direita sorria, e era apavorante aquele riso incompleto e doloríssimo, aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra, no vácuo de uma Gilvaz. Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi, no seu andar agitante de atáxica, seguindo a extensa fila de infelizes. Então, observe que Euclides da Cunha ele fita o seu olhar nesta mulher que carregava uma criança, a qual ele descreve que carregava em seu rosto um sorriso incompleto. E aí, o que é que eu vejo com esse sorriso incompleto? Em que um lado está dilacerado por estilhaço de granada, em que a ferida já está cicatrizando, mas que do outro, a inocência daquela criança solta, mesmo que incompleto, um sorriso. Né? Em meio a tanta miséria, em meio a tanta morte, talvez aquela criança tenha visto o seu pai morrer, talvez aquela criança tenha visto os seus irmãos morrer, sua mãe morrer, e talvez estivesse sendo encarregada por uma mulher que não fosse nem sua avó e nem sua mãe. E a guerra, ela traz isso, esse sorriso incompleto. Em que de um lado você tem um sonho dilacerado, a esperança rompida, porque Canudos, o Belo Monte, ela foi a esperança dos excluídos. Ela foi para aqueles que viviam sobre a opressão, que viviam sobre o castigo, que viviam sem dignidade, sem liberdade, ela foi a esperança dos excluídos. Canudos juntou homens, mulheres, índios, negros, roceiros, em um mesmo lugar. E aí você tem em Canudos a construção da dignidade, da liberdade de fala, de uma liberdade tão sonhada. E aí Machado de Assis vai dizer, que vínculo é esse? Repito que prende tão fortemente os fanatos ao conselheiro. Que vínculo é esse? Esse vínculo de amor, de afeição, de admiração. Porque um homem que está pregando pelos sertões, pregando o evangelho, né? Pregando a liberdade onde não existia liberdade, deixando incomodados os coronéis que oprimiam, deixando incomodados o Estado que oprimia, né? E Antônio Conselheiro vai dizer que os homens nasceram para ser livres. E aí Antônio Conselheiro vai pregando. Ele transcreve os evangelhos, os 4 evangelhos, e transcreve os 10 mandamentos. E essa é a doutrina de Antônio Conselheiro. É uma doutrina religiosa, uma doutrina baseada nas escrituras sagradas, em que os homens e mulheres ensinam-se a eles, né? Tudo isso. E aí tem um texto de Nertão Macedo, a qual Honório Villanova é entrevistado, um sobrevivente da guerra, e Honório vai dizer acerca das recordações de Canudos. Ele vai dizer, recordações, moço, grande era Canudos do meu tempo. Quem tinha roça tratava da roça na beira do rio, quem tinha mulher e filhos tratava da mulher e dos filhos, quem sabia rezar ia rezar,
De tudo se fazia porque a nenhum pertencia e era de todos, pequenos e grandes, na regra ensinada pelo Peregrino. E aí você tem, durante essa guerra, a face, o sorriso incompleto dessa criança, mostrando o terror da guerra. O que representou esse conflito. Antes do dia 2 de outubro, da rendição conselheirista, no dia 1º de outubro, é dado de presente ao Euclides da Cunha uma criança. O general Arthur Oscar chama Euclides da Cunha no seu barraco, no seu acampamento, e dá ao Euclides da Cunha uma criança de presente, como se as crianças fossem objetos, como se as crianças pudessem ser dadas pelos generais a qualquer pessoa. E o Euclides da Cunha pega aquela criança que estava um pouco enferma, leva para São Paulo no dia 3, na manhã do dia 3 ele sai de Canudos, ele não assiste os últimos momentos da guerra de Canudos, ele sai na manhã do dia 3, parte para Monte Santo, Salvador, e depois leva essa criança para São Paulo e entrega a um amigo chamado Gabriel Prestes. Esse Gabriel Prestes cuida da educação dessa criança, Ludigero é o nome dessa criança, e o Gabriel Prestes coloca essa criança na escola, essa criança estuda, se torna professor e depois diretor da escola de bebedouro no interior de São Paulo. Essa criança deve ter um futuro totalmente diferente de tantas as outras que foram levadas por militares, que foram jogadas em bordéis, que foram levadas para trabalhar em suas casas como empregados. Essa criança, ela tem um futuro diferente, mas não exclui a culpa de que milhares de homens, mulheres, crianças foram mortas dentro desse palco. O Euclides da Cunha sai no momento 3 e ele vai dizer ainda que os velhos colhidos nas vésperas, no dia 2 de outubro, não apareceram mais na manhã de 3. Mataram também os velhos e velhas que ali estavam, porque atrasariam uma campanha, que atrasariam um retorno. E aí você tem todo esse contexto da guerra, o dia 5 de outubro, que marca assim um episódio de bravura do sertanejo, onde o Euclides da Cunha vai narrar dizendo: eram 4 apenas, 2 homens feitos, um velho e uma criança, nos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. É impossível 4 homens apenas vencer 5.000 soldados que estão à sua frente fortemente armados. Mas aquela cena, ela emblema a bravura do sertanejo e o fato deles não desistirem de forma alguma. E aí o Euclides da Cunha vai dizer no livro dos Sertões: Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o seu esgotamento completo, palmo a palmo. Na precisão integral do termo, caiu no dia 5, quando caíram seus últimos defensores. Aí ele vai dizer: eram 4 apenas, 2 homens feitos, um velho e uma criança, nos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Esses últimos 4 sobreviventes, os últimos combatentes, eles foram mortos nessa trincheira, essa última trincheira em frente à Igreja Nova de Bom Jesus. Mas eles trazem para nós uma lição. Não devemos desistir, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio a barreiras que tentam nos impor. E aí eu lembro de uma canção de Trio Nordestino, um trecho da canção, no refrão ele vai dizer: morre quem se entrega, vive quem lutou. Esses homens lutaram, estão vivos na nossa memória, assim como aqueles que morreram no Arraial. E aí, só para concluir, quando termina a guerra no dia 5 de outubro, Canudos vira praticamente um cemitério, porque os corpos estão insepultos no lugar. E no início do século XX, aqueles que conseguiram fugir durante as expedições, aqueles que conseguiram fugir antes do cerco de 23 de setembro, retornam e começam a construir uma nova Canudos. Em 1909, começam a retornar aqueles que sobreviveram e começam, com coragem, construir novamente suas casas acima das igrejas. E aí você tem uma segunda Canudos sendo construída ali. Na década de 40, 1940, Getúlio Vargas, na construção da Trona Nordestina, passa em Canudos e promete a construção de um açude, uma barragem. Em 1950 esse açude começa a ser construído, em 68 é concluído, e em 69, em 13 de março de 1969, tudo é inundado pelas águas. Primeira Canudos e segunda Canudos são inundadas pelas águas.
E aí eu lembro de um texto do Manuel Neto que está no livro O Parque Estadual de Canudos, que Edivaldo Boaventura vai dizer o seguinte: tentaram com a construção da represa o que a guerra não conseguiu antes. Pondera o historiador Manuel Neto: quem sabe sobre as águas a chaga se fechasse para sempre e Canudos não passasse, do frio resiste da história. O que tentam fazer com a